Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Helber Silva e no vídeo de hoje vamos resolver algumas questões sobre as leis de transformações de gases, tanto a lei de transformação isotérmica, quanto a isobárica, quanto a isovolumétrica. Mas antes de tudo, roda a vinheta! Olá pessoal! Bom, antes eu gostaria de pedir quem ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá? Ative o sininho para receber a notificação a cada vez que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente está realizando aqui uma playlist sobre gases. Começamos com as aulas de explicação e na aula de hoje vamos resolver questões, tá? Então se inscreve aí, dá o seu like e comenta suas dúvidas, comenta alguma questão que gostaria que eu resolvesse e tudo mais, beleza? A primeira lei que a gente vai resolver a questão hoje é a lei de Boyle-Mariotti. Não sei se vocês lembram, a lei de Boyle-Mariotti nada mais é do que a lei da transformação isotérmica. Se eu tenho a lei da transformação isotérmica, quer dizer que eu vou ter sempre a temperatura constante, tá? Então você pode observar que toda questão que tiver transformação isotérmica, eu vou ter, por exemplo, mantendo a temperatura constante, tá? Sem alterar a massa e temperatura do sistema. Então, são transformações que eu não tenho alteração na temperatura. Lembrando que, se eu não tenho alteração na temperatura, eu tenho que pressão vezes o volume é relacionado a uma constante de gases, tá? E isso me dá que, para o estado 1 e para o estado 2, eu tenho que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, tá? Então, lembrando dessa relação, vamos para a primeira questão. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm. Mantendo a temperatura constante, se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar a pressão igual a... Então, mantendo a temperatura constante, tá? A pressão inicial de 1 atm, pressão 1 atm, tá? O volume inicial de 100 ml, volume inicial de 100 ml, beleza? A pressão final é o que ele quer descobrir, o P2 é o que ele quer descobrir, então P2 é a minha incógnita, tá? E o volume final, 25 ml. Observe as unidades, vi que aqui tem ml, aqui tem ml. As unidades estão iguais, então eu consigo fazer a relação. Tranquilo? Então, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Isso vai me dar aqui. P1 vai ser 1 atm, tá? V1, 100 ml. Isso é igual. P2, que eu quero saber, e V2, 25 ml. Tá? Então, a gente tem essa relaçãozinha aqui. Eu tenho aqui P2, eu isolo P2, tá? Esse 25 tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 1 vezes 100 é 100 dividido por 25. 100 dividido para 25 dá 4. 4 o quê? Pressão, ATM, ATM. Certo? Então, perceba que eu tenho aqui uma relação inversamente proporcional. Tá? Por quê? Porque se o meu volume ele diminuiu de 100 ml para 25 ml, ele diminuiu na relação de 1 para 4, tá? Então, se o meu volume diminuiu, consequentemente minha pressão aumentou de 1 para 4, tá? Então, tranquilinho, resposta letra B da primeira questão. Vamos lá? A segunda questão diz o seguinte: se alterar a massa e a temperatura, tá? Transformação isotérmica de um gás, desejamos que um sistema que ocupa 800 ml a 0,2 atm passe a ter pressão de 0,8 atm. Por isso, o volume do gás deverá ser reduzido para... Então, no mesmo esquema, temperatura constante, pressão inicial 0,2 atm, tá? Volume inicial 800 ml. Eu tenho aqui a pressão final, ele deu nessa questão, 0,8 atm.
E o volume final é o que ele quer saber, nossa incógnita. Então, fazendo a relação que P1, V1 é igual a P2, V2, eu tenho o que, ó? 0,2 atm, que multiplica 800 ml, tá? Ser igual a 0,8 atm vezes V2. Tranquilo? Então, ó, se a gente tem essa relaçãozinha, V2 vai ser 0,2 vezes 800 dá 160 dividido por 0,8. Isso aqui dá 200 ml, tá? Então, esse é o volume que o gás que deve ser reduzido, tá? Letra D. Então, perceba, se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Se eu diminuo a pressão, eu aumento o volume. Inversamente proporcional. Tranquilo? Vamos resolver questões envolvendo a lei de Charles Gay-Lussac, tá? Só lembrando, nessa lei eu tenho transformação isobárica, tá? Se eu tenho transformação isobárica, então a pressão permanece constante, tá? Isobárica. Se a pressão é constante, o volume sobre a temperatura é diretamente proporcional a uma constante. E aí surge a lei para os dois estados, tá? Em que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Tranquilo? A única coisa que você tem que perceber aqui é que a temperatura tem que ser em Kelvin. Como é que eu faço para transformar a temperatura em Kelvin? A gente tem que lembrar que temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273, tá? Eu pego aqui, fazendo aproximação, é 273,15, mas a gente utiliza 273. Então, a gente vai ter que transformar as temperaturas em Kelvin para poder utilizar nessa relação da lei de Charles Gay-Lussac. A primeira questão diz o seguinte: um recipiente com capacidade para 100 litros contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Esse recipiente é aquecido até uma temperatura de 87 graus Celsius, mantendo-se a pressão constante. O volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius será D. Então, ó, pressão, aqui, ó, pressão constante, tá? O volume inicial é igual a 100 litros. O volume final é o que ele quer, tá? A temperatura inicial é 27 graus Celsius mais 273 igual a 300 Kelvin. E a temperatura final é 87 graus Celsius mais 273 igual a 360 Kelvin, tá? Então, a gente já tem todos os dados utilizando a relação que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. A gente tem que V1, 100 litros, tá? A temperatura inicial, 300 Kelvin. O volume final é o que a gente quer saber. E a temperatura final, 360 Kelvin, tá? Vendo aqui, essa relação nos dá que 100 vezes 360 dividido por 300. Kelvin corta com Kelvin, vai sobrar litro. Então, o volume final é igual a 120 litros, resolvendo essa equação, tá? Então, a resposta é a letra D. Tranquilinho, perceba aqui. Se você aumentou a temperatura de 300 para 360, consequentemente, você aumenta também o volume, tá? É uma relação diretamente proporcional. Ok? Vamos para a questão 2. Um balão que contém gás oxigênio mantido sob uma pressão constante tem volume igual a 10 litros, a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que: letra A, a temperatura em Celsius dobra. Letra B, a temperatura em Kelvin dobra. Letra C, a temperatura em Kelvin diminui a metade.
Letra D, a temperatura em graus Celsius diminui a metade. Ou letra E, a temperatura em graus Celsius aumenta de 273 Kelvin. Então, tranquilinho, isso você já sabe que se eu dobro o volume, então, consequentemente, a temperatura vai dobrar também, uma relação diretamente proporcional. Porém, eu vou dobrar na unidade de Kelvin, tá? Lembrando que a temperatura utilizada vai ser a temperatura absoluta e não a temperatura relativa. Fazendo aqui um exemplo, digamos que eu tenho aqui V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, onde V1 é o volume inicial, vou dizer que é 10 litros, tá? A temperatura inicial é 27 mais 273. Então, ó, volume inicial 10 litros, temperatura inicial 300 Kelvin, tá? Isso é igual. Se o volume dobra, então eu tenho 20 litros, tá? Volume final. Eu quero saber qual a temperatura final. Fazendo essa relação, temperatura final vai ser, ó, 20 vezes 300 dividido por 10. Isso aqui dá 600 Kelvin, tá? Então, perceba que quando eu dobro o volume, eu dobro a temperatura em Kelvin. Tranquilo? Essa é a relação das transformações isobáricas, onde a pressão continua constante, tá? Como terceira lei, a gente tem a lei de Gay-Lussac. Se a gente for lembrar, lá no vídeo aula, a gente viu que a lei de Gay-Lussac é a lei das transformações isovolumétricas, tá? Isovolumétricas. Isso quer dizer que o volume vai permanecer constante. O volume ele não vai se alterar. Então, a gente tem a relação que a pressão sobre a temperatura vai ser igual a uma constante. Isso para dois estados, estado 1 e estado 2, eu tenho que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, tá? Lembrando que essa temperatura ela tem que ser em Kelvin. A primeira questão diz o seguinte: um recipiente fechado contém hidrogênio, gás, hidrogênio, H2, a temperatura de 30 graus Celsius e pressão de 606 milímetros de mercúrio. Milímetro de mercúrio é uma unidade de medida de pressão, tá? Que é relacionada a ATM, como 1 ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. A pressão é exercida quando se eleva a temperatura a 47 graus Celsius, sem variar o volume, será. Então, ó, sem variar o volume igual a constante, tá? A pressão inicial é de 606 milímetros de mercúrio. A pressão final é o que ele quer, tá? Em milímetros de mercúrio. A temperatura inicial é 30 graus Celsius mais 273. Isso aqui me dá que é 303 Kelvin. E a temperatura final, 47 graus Celsius mais 273, isso é igual a 320 Kelvin, tá? Então, fazendo a relação, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, tá? Isso vai me dar, quem é P1, 606 milímetros de mercúrio, mmHg. Quem é T1, 303 Kelvin, tá? P2 é o que ele quer encontrar e T2 é 320 Kelvin, tá? Então, ó, P2 vai ser 606, Kelvin corta com Kelvin, sobra milímetros de mercúrio, que é um dado que ele quer, vezes 320, dividido por 303. Isso aqui é igual a 640 milímetros de mercúrio, tá? Então, essa é a pressão. Perceba que se eu aumentei a temperatura de 303 para 320, eu aumentei a pressão de 66 para 640. É uma relação diretamente proporcional. Tranquilinho? A próxima questão é uma questão muito interessante, que é uma questão que geralmente cai, né, nas provas dessa relação. Eu tenho um gás em um determinado ambiente, que nesse ambiente ele está a uma temperatura,
e eu pego esse gás e levo para outro ambiente que está a outra temperatura. E aí eu posso alterar a pressão, temperatura. Nesse caso, eu mantenho o volume constante. A questão diz o seguinte: em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus Celsius, colocou-se uma amostra de ar à pressão de 1 atm em um recipiente de volume constante. Volume constante. Transportando essa amostra para um ambiente a 60 graus Celsius, que pressão ela apresentará? Então a gente já sabe que se eu tenho 1 atm, tá? E eu tenho de 0 graus Celsius para 60 graus Celsius, consequentemente essa pressão ela vai aumentar. Tranquilo? Então a gente tem, ó, pressão inicial é 1 atm, tá? A pressão final é o que ele quer saber, tá? A temperatura inicial, 0 graus Celsius mais 273 igual a 273 Kelvin. A temperatura final é 60 graus Celsius mais 273 igual a 333 Kelvin. Tá? Então, fazendo a relação, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, ó, P1, 1 atm. A temperatura inicial, 273 Kelvin. P2 é o que ele quer. A temperatura final, 303 Kelvin. Tá? Quem vai ser P2? 333 dividido por 273. Isso me dá que a pressão final vai ser igual a 1,2 aproximadamente atm, tá? Isso mostra que já poderíamos ter descartado letra A e letra B, porque a pressão deveria obrigatoriamente ser maior que 1 atm, já que eu elevei a temperatura, consequentemente eu elevo a pressão. Tranquilo? Então, vendo essas três relações, a gente consegue confirmar, né, quem é diretamente proporcional, quem é inversamente proporcional. Vimos a transformação isobárica, pressão constante, isovolumétrica, volume constante, isotérmica, temperatura constante. Perfeito? Muito obrigado a todos por assistirem essa videoaula, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Curtir essa videoaula e comentar suas dúvidas. Tragam questões para resolver e não esqueçam, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Muito obrigado e valeu, seus arretados!